Então nós estamos caminhando aí, chegando agora no capítulo que trata da liberdade cristã e da liberdade de consciência, o capítulo de número 20. Então nós vamos falar sobre a liberdade. E lembrando sempre, principalmente para os novatos, né, que não viram as nossas primeiras aulas, nós temos utilizado de referência 2 materiais, embora a gente use outros, né, para tratar de alguns assuntos dentro da confissão. Mas 2 materiais, livros, textos, nós temos utilizado aqui na nossa aula. Um é do Chad Van Dixon, Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, e o outro é do Aha Odd, é um comentário da nossa Confissão de Fé. Irmãos, então o capítulo que trata da liberdade cristã e da liberdade da consciência, ele foi colocado de forma proposital pelos os teólogos de Westminster. Westminster era o lugar em que eles se reuniram, a abadia de Westminster, e eles colocaram intencionalmente o capítulo da liberdade cristã após o capítulo da lei do Senhor. Então estes 2 assuntos, eles devem ser vistos juntos para nosso perfeito entendimento, porque normalmente na mente comum a gente costuma dizer assim: poxa, se eu sou livre, então eu não tenho que obedecer nenhuma lei. Ou se eu sigo lei, então eu sou livre. Quando na verdade não é assim. Liberdade e lei, eles coexistem dentro daquilo que Deus tem proposto para nós. Quando nós falamos do capítulo sobre a lei do Senhor, nós vimos que existem 3 tipos de lei nas Escrituras. A primeira delas é a lei moral, a segunda a lei cerimonial e terceiro a lei civil. Então 3 tipos de lei você encontra quando nós falamos de leis nas Escrituras. Lei moral, cerimonial e civil. A lei cerimonial regia os elementos do culto do Antigo Testamento. A lei civil regia o Estado teocrático de Israel. E esses 2 tipos de lei deixaram de existir, porque eles tinham um propósito na história. A lei cerimonial apontava para Cristo. Jesus é a realização de todo o culto do Antigo Testamento voltado no templo. Toda aquela simbologia em Levíticos que você encontra das purificações, toda a ideia da linha sacerdotal, tudo aquilo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, que é o verdadeiro templo que deveria vir ao mundo, é o Deus habitando conosco. Uma vez que Cristo vem, então nós não temos mais a lei cerimonial. Eu e você não ficamos impuros e precisamos de nova purificação, porque nós tivemos a maior purificação de todas, que é o sangue de Cristo. A lei civil também deixa de existir quando termina o Estado de Israel. Deus não tem mais um povo, Deus não é o Deus do Brasil, ou o Deus da Argentina. Não, Deus tem a sua igreja. E a sua igreja é formada de pessoas das mais diferentes nacionalidades que estão no mundo, mas não são do mundo. Então, dentro dessa visão, o fim do Estado de Israel, enquanto personificação do povo de Deus, acaba então a lei civil. Isso não significa que os 2 tipos de lei não têm valor de aprendizado ou de ensino pedagógico a nós. Claro que tem. É através da lei cerimonial que você entende o que é o pecado e a necessidade que nós tínhamos de Cristo de purificação. Através da lei civil você entende como que se aplica uma justiça de forma perfeita, como Deus gostaria que fosse. Então elas são pedagógicas a nós, embora não seja no sentido de exigir de nós obediência a ela. Elas devem cumprir o seu propósito, e o seu propósito se cumpre na pessoa de Cristo. Mas a lei moral, esta lei, ela foi dada desde o Éden, a Adão, foi dada essa lei. Deus sempre disse ao homem o que ele deve fazer, e como ser criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano precisa responder em obediência. Essa lei moral, com a queda, nós nos tornamos inaptos a obedecê-la, embora a lei continue perfeita. A lei não teve dificuldade nenhuma com ela. A lei não se tornou maldita por si só. A lei é a bênção de Deus, a lei do Senhor é perfeita, conforme o Salmo diz. Mas nós não somos mais perfeitos, nós decaímos da nossa condição espiritual, nós não temos condição de cumpri-la. E aí então nós passamos a olhar para a lei e entender o seu propósito. E o propósito da lei também é 3: apontar para Cristo, refrear o mal no mundo e ser instrumento de santificação. Então a lei mostra para nós que nós somos pecadores. Porque este é o padrão que todos nós quebramos. Nós precisamos de alguém que cumpra a lei em nosso lugar, e essa pessoa é Cristo. E aí a gente vê a perfeição dele. Jesus não quebrou nenhum dos mandamentos.
A lei está dentro do coração do ser humano como um resquício desse caráter de ser a imagem e semelhança de Deus. Então todo ser humano tem senso moral aí dentro, embora ele viva um conflito e ele quer o tanto quanto que sufocar esses princípios. E os seres vão fazendo isso. O pecado vai fazendo o nosso coração ficar um tanto quanto que empedernido. Então dentro desse contexto todo, da lei moral apontando para Cristo, a lei moral refreando o pecado, a gente encontra o terceiro uso da lei, que é ser instrumento de santificação. Uma vez que nós entendemos que Cristo cumpriu a lei por nós, nós nunca conseguimos cumpri-la. Nós agora nos voltamos para Deus e dizemos: Deus, como que eu vivo para agradar a Ti? E não tem outra forma, senão obedecendo a lei moral. E onde você encontra resumido essa lei, ou dado aos homens essa lei de forma bem direta? Nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é exatamente a expressão dessa lei, que não tem como ser diferente, porque Deus é assim. Deus não tem como dizer para você: adore outro Deus, porque Ele é o único Deus que existe. Deus não tem como dizer para você: olha, você deve roubar. Não faz sentido. Então a lei moral revela a perfeição de quem Deus é. Nós estaremos o tempo todo debaixo desta lei, até quando Cristo voltar, nós continuaremos vivendo nesta lei. A diferença é que lá nós estaremos plenamente aptos a cumpri-la, e nós não viveremos em guerra com a lei, achando que isso não é legal, ou cumprindo com o coração apertado por causa das mazelas da nossa vida. Lá nós viveremos perfeitamente aquilo que é o padrão de perfeição, porque o pecado já não habitará mais em nós. Então, tendo feito todo este resumo, você consegue ver este vídeo no canal do YouTube. Então, tendo entendido esse aspecto da lei, como que isso se relaciona com a liberdade cristã, ou a liberdade de consciência? João capítulo 8, olha João capítulo 8, João 8, do verso 33 até o verso 36. Vamos ler todos a uma só voz? João 8, do verso 32 a 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só um minuto. Jesus disse isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está partindo do pressuposto de que se alguém não conhece a verdade, ele é escravo. Isso causou um certo incômodo naqueles ouvintes iniciais. Eles eram descendentes de Abraão. Olha lá o verso 33, vamos ler? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles disseram: nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos. Olha a resposta de Jesus. Replicou-lhe Jesus, vamos ler? Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então todo aquele que comete pecado, ele é um escravo do pecado. É por isso que Jesus vem para dar liberdade. Então a gente precisa entender essa palavra muitas vezes utilizada, e muitas vezes utilizada sem um contexto teológico, de que nós estamos falando de liberdade que Deus nos deu. Jesus está dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Verso 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Verso 36, vamos ler? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus é também chamado de uma libertação. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E este é o ponto. A libertação é algo que Cristo adquiriu para nós. Olha o primeiro parágrafo deste capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Então olha aí comigo o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do capítulo que trata disso. Vamos ler? A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, e serem libertos do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, da nocividade das aflições, do aguilhão da morte,
da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem, melhor olhar para cá, né? Minha vista já não é tão boa assim para ler lá pequeno não. Também em terem, vamos ver, acesso a Deus, em prestarem obediência, não movidos por um medo servil, mas pelo amor filial e de espírito voluntários. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei, mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança no acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Então este é o primeiro parágrafo, tem muito conteúdo neste primeiro parágrafo. Basicamente ele vai apresentar aí para nós o preço da nossa liberdade, a nossa liberdade em relação a quê, e como que essa liberdade está relacionada no período do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ambos tinham liberdades, mas há uma ampliação dos aspectos da liberdade dentro do Novo Testamento após a obra de Cristo Jesus. Então vamos tentar ver um pouquinho este parágrafo. Perceba que muitas vezes nós falamos de outras áreas da nossa salvação, mas nós esquecemos de falar que a liberdade nossa foi conquistada pelo preço de Cristo. Quando eu e você deixemos ser novamente escravizados, nós estamos agindo na contramão da obra que Cristo fez por nós. Por isso que nós estamos lidando com um ponto que vai dizer que eu e você temos liberdade para obedecer somente a Deus. A nossa liberdade é para que nós venhamos obedecer somente a Deus. Daqui a pouco a gente vai ver o desdobramento disso. Parece óbvio, né? Mas às vezes a gente deixa que a nossa liberdade seja tomada pelas pessoas, pelas lideranças. Isso é um erro, um equívoco e algo muito sério. Então a nossa liberdade não é algo insignificante, não é algo que você diz, eu abro mão dela tranquilamente. A nossa liberdade é algo que Cristo conquistou para nós. Seria se depois que você tem a sua dívida paga, você quer voltar lá e viver na mesma situação em que você estava. Então como começa a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes? Naturalmente nós não nascemos livres. Nós não nascemos livres. Desde a queda de Adão, todos nascem escravos. Escravo de Satanás, escravo da natureza pecaminosa em que eles vivem, escravos, eles são presos a um sistema. Precisa que a obra de Cristo seja aplicada a eles, para que eles sejam livres. Uma vez livres, eles são livres do quê? De várias coisas. A confissão não quer ser exaustiva ao listar aqui os elementos. Ela não está dizendo de tudo aquilo que a liberdade nos conquistou, mas ele quer mostrar para nós alguns aspectos. O primeiro deles, ele vai trabalhar no sentido de livres de algumas coisas que deveriam recair sobre nós. Olha, por exemplo, a culpa do pecado. Olha Tito, capítulo 2, verso 14. E é interessante a precisão teológica aqui. Cristo não nos libertou do pecado ainda. Ele vai nos libertar do pecado no futuro. Mas ainda nós temos a natureza pecaminosa. Mas Cristo já nos libertou da culpa do pecado. A culpa do pecado é diferente do pecado.
Cristo já nos libertou do poder ou do domínio do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós ainda pecamos, mas nós não somos escravos. Nós não somos obrigados, nós não temos condição de não responder às tentações e pecarmos. Não, nós somos livres para não pecar. Eu posso não pecar. Isso não significa que eu consiga, mas eu tenho condição a isso. Deus nos libertou do poder. Deus não nos libertou da presença do pecado. A presença será no final. Mas da culpa e da escravidão do pecado, isso nós já somos livres agora. Olha Tito capítulo 2, verso 14. O qual, a si mesmo, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo. Percebe? Remir-nos de toda iniquidade, foi paga. Eu e você não temos mais culpa dos nossos atos pecaminosos. Há pessoas que dizem assim, pastor, eu não consigo me perdoar. Tá, você está olhando para você. Você não está olhando para Cristo. Quando nós vivemos com a nossa mente ou com o nosso coração tomado por culpas de coisas do passado, nós estamos ignorando a liberdade que Cristo nos deu. E há muitas pessoas que ficam até doentes fisicamente, porque não lidam corretamente com os seus pecados. Lembra de Davi no Salmo, dizendo, enquanto calei, os meus ossos envelheceram. Enquanto eu não confessei os meus pecados. Uma vez que a gente confessa os nossos pecados, nós encontramos perdão junto ao trono de Deus, nós entendemos isso, nós não temos mais a culpa do nosso pecado sobre nós. Culpa é diferente de consequências. Consequência dos nossos pecados ainda continuam sobre nós? Óbvio que continua. Se alguém no passado assassinou alguém, ele precisa pagar por isso diante da lei civil. Mas uma vez que ele encontra Cristo Jesus, ele pode encontrar paz na alma. Ele pode viver quite com Deus. Ele não precisa carregar uma culpa. Porque os nossos pecados não são pagos como se Deus, ou em Cristo Jesus, pagasse 70% e você precisa pagar os outros 30%. Então eu preciso pagar os outros 30%. Não, o nosso pecado é pago 100% por Cristo. E se nós entendermos isso, nós entendemos que nós estamos livres da culpa do nosso pecado. Lembra que Paulo vai lidar com isso em Romanos 8, quando ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai tentar? É Deus quem os justifica. É Jesus quem morreu por eles. Então eu e você diante de Deus, se você creu em Cristo, óbvio, eu estou dizendo para aqueles que creram em Cristo, nós estamos livres da culpa do nosso pecado. Isso consiste em uma grande liberdade. Nós podemos viver sem ser presos ao nosso passado, Mas nós também somos livres da ira condenatória de Deus, que vai cair no futuro. Olha 1 Tessalonicenses capítulo 1, o verso 10. Eu estou desdobrando um pouco das coisas citadas aqui, tá bom? Comprou para os crentes consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus. Olha 1 Tessalonicenses 1,10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, quem nos livra da ira vindoura. Esta ira que vai cair, quem é que vai derramar essa ira? Quem está irado nesse último dia? Quem é? Deus. Porque às vezes as pessoas acham que Deus não se ira, né? O grande dia da vingança do Senhor, o dia da ira de Deus. Deus não é um senhorzinho lá, só fala, oi, sim, coitadinho. Não, essa visão é equivocada sobre Deus. Os atributos de Deus é de amor, de santidade, de perfeição, de ira. Deus é Deus completo. Às vezes as pessoas fazem um Deus segundo a sua própria imagem. Então Deus um dia vai derramar toda a sua ira. Às vezes Ele derrama alguns pedacinhos dessa ira, ou derrama um pouquinho da taça da sua ira. Mas a grande ira de Deus vai ser derramada no último dia. No último dia.
Deixa eu perguntar, os seus pecados de hoje, Deus vai derramar, Deus vai punir os seus pecados no último dia? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que Ele não vai punir os seus pecados? Porque Ele já puniu alguém por você. Ele puniu Jesus Cristo. Isto é a obra de Cristo, a substituição. Cristo nos substitui na cruz do Calvário. Ele é a nossa expiação. Por isso que na cruz, Cristo foi feito maldito em nosso lugar. Quando às vezes a gente olha para a trajetória de Jesus, muitas vezes as pessoas pensam no sofrimento de Cristo, no sofrimento físico, dele ser lá pregado, no sofrimento nas mãos dos romanos, nas mãos dos judeus, tudo isso é sofrimento. Mas irmãos, este não é o grande sofrimento pelo qual Cristo diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não é este sofrimento. Nesse aspecto de sofrimento, teve gente que sofreu até pior. Teve gente que teve martírios piores. Mas o que Cristo sofreu na cruz do Calvário foi toda a ira de Deus derramado sobre Ele. Foi aquilo que eu e você deveríamos passar no dia que nós chegássemos diante de Deus. Por isso que naquele momento da cruz ele vai usar uma frase que está citando dos Salmos: Deus meu, por que desamparastes? Então ele está sentindo o olhar do Pai, não mais como um olhar benevolente, mas como o olhar daquele que está derramando toda a ira. Naturalmente que tudo isso foi planejado desde a eternidade. E Jesus espontaneamente, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Essa obra que a gente vê na cruz é uma obra de amor da Trindade e de justiça de Deus da Trindade acontecendo na cruz do Calvário. Nenhum pecado ou nenhum pecador vai entrar no reino dos céus sem que os seus pecados não sejam pagos. A diferença é que não seremos nós quem iremos pagar. Alguém pagou por nós. E todos os demais que não estão em Cristo Jesus, a ira de Deus vai cair sobre ele. Quando? No último dia. Deus não deixa nenhum pecado impune. Deus é santo, a perfeição de Deus não pode deixar impune. Deus não é como o julgamento dos homens, que muitas vezes alguém faz algo errado e daqui a pouco está absolvido, a vida que segue. Não, o julgamento de Deus é justo. No dia da volta de Cristo, a ira então será derramada. Eu e você estamos livres desta ira. Por isso que o dia em que nós vamos nos apresentar diante de Deus não é um dia de medo. O cristão não teme o dia da volta de Cristo. Às vezes as pessoas ficam assim: nossa, o dia da volta de Cristo, meus pecados vão ser todos revelados e Deus vai me humilhar. Não, você está entendendo errado. No dia da volta de Cristo será o dia em que você verá claramente o seu Redentor libertou você daquilo que você merecia, Então é nesse sentido, olha lá Gálatas ainda capítulo 3, verso 13. Então nós estamos salvos da culpa do pecado, nós não precisamos viver aqui com a culpa, nós estamos salvos da ira que vai ser derramada. Gálatas capítulo 3. E nós estamos salvos da maldição da lei moral. Perceba, nós não estamos livres, nós não estamos livres da lei, nós estamos livres da maldição da lei. Olha Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então perceba, nós estamos salvos da maldição da lei. Não é libertos, melhor dizendo, livres da maldição da lei. Nós não estamos livres da lei. Nós continuamos a cumprir a lei moral. Agora, o que não está sobre nós? A sanção de alguém que quebrar a lei. Se alguém quebrasse a lei, deveria ser exterminado do povo de Deus. Se alguém quebrasse a lei, precisava urgentemente de alguma substituição, senão isso seria exterminado. E aí vinham os derramamentos de sangue do Antigo Testamento para isso. Então a consequência de quebrar a lei, nós estamos livres.
A lei é bela, é perfeita, mas a lei nos condena, porque nós não somos assim. E Cristo nos libertou da consequência de quebrarmos a lei, da maldição que recairia sobre aqueles que quebram a lei do Senhor. Essa liberdade, então, é devida a Cristo. Essa liberdade, ela envolve até mesmo os elementos circunstanciais da nosso derredor. Olha que agora a confissão vai citar alguns outros elementos que nós passamos, mas que nós estamos livres das coisas que aquilo poderiam causar em nós. Do mundo, começamos aqui, libertos do poder deste mundo, vamos ler? Em serem libertos do poder deste mundo. Nós não estamos livres do mundo. Jesus disse, não peço que os tires deste mundo, mas que os guarde. Mas nós estamos livres do poder deste mundo, do poder sedutor que amarra, que deixa as pessoas cativas ao Deus deste século. Nós estamos livres. Continuemos. Do cativeiro de Satanás. Colossenses 1 diz que ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho de Deus. Então é uma libertação de um cativeiro. Por isso que aquele texto de Mateus vai dizer que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas não vêm em nosso ataque, é a igreja que vai em direção às portas do inferno. E tem gente que está lá escravizado. E a igreja, através do evangelho, resgata pessoas outrora escravos de Satanás. Todo mundo é escravo até ser liberto pela obra de Cristo. Dúvida, por gentileza, fiquem à vontade, tá? Vamos ler mais? Do domínio do pecado. Lembra? Não é do pecado, ainda temos a velha natureza, mas nós não somos escravos mais da velha natureza. Nós temos a nova natureza. Alimente as coisas do Espírito, faça morrer a vossa natureza terrena. Então nós temos os elementos, nós não somos mais escravos do domínio do pecado. Da nocividade das aflições. Não é que nós não venhamos a passar pelas aflições, mas com a obra de Cristo, até as aflições cooperam para o nosso bem. Lembra de Romanos capítulo 8? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas qual que é esse bem que as coisas cooperam? Qual que é? Deixar vocês falarem. Qual que é em que sentido que isso vai cooperar? Quando eu falo para você, todas as coisas cooperam para o seu bem se você ama a Cristo. Que bem é esse? A salvação. Um verso antes, você vai dizer, para que nós sejamos feitos à imagem de Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas entendem mal e passa isso como chavão, né? Você perdeu o emprego, aí a pessoa diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que a pessoa está pensando? Eu vou arrumar um emprego? Melhor, vou ganhar mais, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode acontecer, e não é errado também. Deus às vezes permite que você perca o emprego para ganhar um melhor, e de joia. Mas não é esse compromisso que Deus está dizendo. Às vezes as coisas vão ficar piores aqui. Mas vai cooperar para o propósito último. O propósito último é que você seja parecido com Jesus Cristo. E para ser parecido com Jesus Cristo, talvez você precise ganhar menos, ou passar por uma aflição, ficar desempregado para confiar em Deus e tudo mais. Deus vai permitir que isso aconteça. Mas para que você seja parecido com Cristo, vai ter um pouco mais de estabilidade financeira, e também permite que isso aconteça. Entende? Então o objetivo, isso que você precisa entender, Deus tem um objetivo conosco. E o objetivo de Deus é nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Então para chegar lá, todas as coisas, todo o caminho que Ele nos levar, vai cooperar para chegarmos lá. Esse é o ponto do texto. Nesse sentido, é a obra de Cristo quem conquistou para nós. A liberdade, nós sermos livres das nocividades das aflições. Aquele que não é cristão, não tem isso, todas as coisas cooperam para o bem dele. Não. O Salmo 183 vai dizer que por isso que muitas vezes o orgulho toma conta do coração deles. Eles estão em lugares escorregadios. Então, dentro dessa visão que eu e você precisamos entender, e até mesmo a disciplina. Quando alguém peca, Deus nos disciplina.
Mas a disciplina é para o bem, é para nos restaurar. Externamente, pastor, tem diferença? Não tem. Às vezes é até pior para o crente. Externamente parece que está sendo chicoteado pela vida. Mas o propósito de Deus é um no meio disso tudo. Então até mesmo as aflições da vida, Cristo nos libertou, não das aflições, mas nos libertou do aspecto da destruição que as aflições causariam em nós. Pastor, sobre o texto de Romanos, Josi. Quando você vai falar para uma pessoa não convertida, né? Sim. Porque se todas as coisas cooperam para o bem, a gente não sabe se aquela pessoa vai se converter, né? E esse bem é a salvação. Se eu explicar para ela que eu estou dizendo isso com esse sentido, tudo que você passar na sua vida vai cooperar para que você se aproxime de Cristo. É errado eu fazer isso? Não é errado. Agora você tem que construir melhor um pouquinho a frase, no finalzinho aí. Deus não vai fazer com que todas as coisas leve todas as pessoas a Cristo. Entende? Não, não é isso. Romanos 8. Vamos olhar o texto primeiro, aí eu continuo na resposta, fica melhor. Mas assim, Josi, não está de todo errado, entende? Eu só falei, construir melhor o final. Daqui a pouco eu vou te dar a dica para isso. Romanos capítulo 8, olha o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebe, Josi? Ele qualifica. As coisas cooperam daqueles que amam a Deus. Quem não ama, as coisas não cooperam para o bem dele, o bem desse ponto. Desse ponto. Porque lembra, até a prosperidade financeira, por exemplo, no Salmo 73, a saúde melhor do ímpio, não cooperavam para o último dia deles. Não cooperavam para o último dia. Então ele está pensando no final. Olha o verso 29 ainda, Josi. Aí ele vai dizer de quem são os chamados, segundo o propósito de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então é a esses que Deus escolheu. Se eu falo de modo geral, que tudo que acontece na vida de alguém é Deus tentando apresentar Cristo para essa pessoa, eu estou dizendo que Cristo escolheu todas, entende? Não é esse o ponto de Romanos. Agora, o que eu devo fazer? Há um outro verso que diz assim: o caminho do transgressor é terrível. Entende? Enquanto você está quebrando a lei de Deus, sem ter um relacionamento com o Deus da lei, isso que você está passando ainda é pouco perto daquilo que vai acontecer no último dia. Entende? Agora, tem um jeito para você. E o jeito para você, talvez não é o que você... O problema, volta um pouquinho mais. Você tem um grande problema, né? A pessoa que está apresentando. Mas você tem um problema ainda maior do que esse que você não sabe. Suponhamos que seja a crise de um casamento. É um grande problema. Mas você só está vendo a ponta do iceberg. Tem um negócio embaixo muito maior, que é uma crise com o seu Criador. E você precisa primeiro tratar dessa crise. Tratando essa outra vai melhorar bastante, provavelmente. Porque provavelmente você está se relacionando mal. Entende? E aí sim, Deus tem um plano maravilhoso para a vida, que é tornar as pessoas parecidas com Jesus Cristo. Entende? E você pensa sobre isso, que você pode ser essa pessoa, de você voltar para essa relação. Percebe? Eu estou caminhando nessa direção de apontar. Normalmente as pessoas nos procuram, por exemplo, pastor, você tem como atender alguém? Tenho. A pessoa é cristã? Não. Tal. Beleza. É evangélica? Não. A gente vai conversar, vai tentar ajudar a pessoa, mas a gente tem que tentar levar essa pessoa a perceber que ela tem um outro problema maior. Entende? Que ela vem achando que o problema dela é tal coisa. Isso é um sintoma, entende? Mas ela tem um problema maior. E resolvendo esse problema maior,
Alguns desses outros podem ser resolvidos, outros não. Outros não. E a gente nunca vai dizer que vai ser resolvido esse da superfície, entende? Vamos pensar alguém que tem uma doença gravíssima, gravíssima. Chega um diagnóstico, olha, você tem tantos meses de vida. Deus pode curar essa pessoa? Pode ou não pode? Pode. Se me procurar, eu vou orar. Vamos orar para que Deus cure. Mas Deus pode não curar também? Pode. Então deixa eu tratar de um problema grave que você tem. Não é a sua doença. É o que vai acontecer se chegar ao fim da sua vida. Entende? Tratando desse, eu ganhei esperança para passar pelo outro, mesmo que eu morra. Porque já nada é capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E é disso que Paulo vai derivar Romanos 8. Se você continuar o verso seguinte aí, ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E começa a listar, ó. Aquele que não poupou seu próprio filho, tal, aí vai chegar no versículo de número 35, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Percebe? Ele está lidando com coisas que diz, pode acontecer, mas essas coisas não podem separar você de Deus. Então é isso que a gente precisa, em última instância, apresentar às pessoas. E ser, lógico, compassivo com aqueles que sofrem. E é a coisa que eu posso ajudar. Tiago diz, se alguém está com fome, chega para você, você diz, olha, eu vou orar por você, falo de Cristo e deixa a pessoa ir com fome? Não, entende? Se você tem condição com que suprir aquela necessidade, a gente vai suprir, vai se envolver, vai ajudar a pessoa. É a pessoa na integralidade, mas jamais esquecendo qual é a raiz do problema que as pessoas têm. Ela é espiritual. A conclusão é que não dá para amaciar a pregação do Evangelho. A gente vai estar negociando. Não é só não dar, esse é o maior ato de amor para alguém. Sim, a gente vai estar sendo, na verdade, sabotando a pessoa. Esse é o maior ato de amor. Ilustrando, se você vai no médico, o médico descobre alguma coisa e é um médico muito legal, bate papo com você e tal, mas não vou falar para ele não, entendeu? Não faz sentido. Faz sentido. Aquela pessoa não tem consciência do grande problema que ela tem na vida dela. Entende? Um dia a ira vindoura vai ser derramada sobre ela. E você apresenta o Evangelho para ela. Fred, ou quem tinha pedido a palavra? Diácono Fred. Não, queria só complementar mesmo, porque as questões aí que estão sendo ditas, aparentemente parece ser simples. Sim. Mas nós, como igreja, eu vejo como um desafio. Tipo assim, você vai falar de Cristo para alguém, talvez um colega de trabalho, um familiar, alguém que não conhece a Cristo. Sim. E na hora que você vai comunicar com essa pessoa, tentar transmitir algo, todas essas questões citadas aqui vêm na nossa cabeça, e que são coisas simples, mas são muitas coisas, né, que a gente vem aprendendo na nossa caminhada cristã. Na hora de você transmitir isso para alguém, tentar levar uma mensagem, não é muito fácil. Assim, eu encontro muita dificuldade nisso, às vezes, de falar com alguém, porque por um lado a gente sabe que Jesus morreu por nós na cruz, né? Mas por outro, a pessoa que está, vamos dizer assim, cega, né? Sem Cristo, ela também acha que Jesus morreu na cruz por ela. É o nosso Deus, né? Morreu por nós, é Cristo. É isso que a gente escuta daquela pessoa que talvez não tenha nenhum compromisso com Cristo, com igreja nenhuma, entendeu? Então, na hora de você, vamos dizer assim, destrinchar isso, mostrar para isso, que eu até comentei isso com o senhor uma vez, que eu acho um ponto muito interessante que serve para os irmãos, e complemento o que a Josi disse, a respeito de não tem como a gente amaciar o Evangelho. Toda vez que a gente tenta adoçar o Evangelho, a gente está negligenciando ele, né? Sim. Que o Senhor colocou comigo, que me ajudou, assim, me abriu muito a minha mente para outras coisas, foi a questão da depravação total, né? Até já comentei isso com você, do ser humano. Sim. Se a pessoa não entender o local que ela está, a condição que ela se encontra hoje, fica muito difícil de você transmitir algo para ela a respeito da palavra, né? Sim. Só para complementar o que vocês estão falando. Não, isso mesmo, Fred, isso mesmo, você falou. E assim, lembra, a mensagem do Evangelho, ela não pode ser adocicada, ela é dura, ela é verdadeira, é aquilo que é a mensagem do Evangelho. Mas a gente não deve achar que as pessoas devem se ofender com o nosso jeito. As pessoas têm que se ofender com a mensagem
Do Evangelho. Que às vezes as pessoas confundem isso, entende? E as pessoas são brutas ao anunciar o Evangelho, que é palavra de vida. De vida. Então, se alguém ser ofendido, não é pelo nosso jeito de ser. É pelo conteúdo do Evangelho. Que ele é exclusivo, né? Ele fecha as portas, ele não abre portas para outras questões. Mas a nós cabe fazermos isso com mansidão. Lembra de Pedro? Estando sempre preparado para responder àquele que pedir razão da esperança que há em nós. Mostrando compaixão. Tudo isso nós devemos fazer ao anunciar este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. É entender o nosso chamado. Nós somos chamados para ser testemunha de Cristo. Em todo lugar em que nós estamos testemunhando de uma pessoa, de Cristo. Esse é o nosso objetivo aí. O nosso testemunho de Cristo pode transformar uma vida, e o nosso testemunho de Cristo pode nos colocar numa prisão por causa do nosso testemunho. Percebe? Com Paulo vai acontecer isso. É o testemunho de Cristo. É isso que a gente precisa estar preparado para pedir, para dar razão da esperança que há em nós. Agora, irmãos, todos nós aqui temos condição absoluta de falar de Cristo. Todos nós temos. Você pode dizer daqui o que Cristo não é algo fora de você, algo externo que você não sabe o que é. Ele é o seu Salvador, ele é o seu irmão mais velho nessa relação entre Deus e Pai. É alguém próximo de você. Quanto mais nós conhecemos de Cristo, nós temos total condição de falar dele. A evangelização não é um chamado para alguns, né? Um chamado para todos nós fazemos. Só para entender melhor, Sim. Eu entendo o seguinte, que para o crente, claro que, como foi dito no início aí, há os sofrimentos, né? Mas há uma maneira assim de entender melhor, eu penso assim, mas não há nada tão desesperador para o crente, né, do que para o ímpio, igual para o ímpio. Porque a palavra de Deus diz que muitos são os sofrimentos que o ímpio terá que curtir. Sim. Principalmente para aqueles que não têm esperança. Sim. Né? Porque aqueles que não creram e não creem de maneira nenhuma, ouve o Evangelho e rejeita, né? Tanto a palavra diz que vão curtir muito sofrimento nesse mundo e ainda no inferno ainda. É mais do lado então de lá. veja bem, a gente vê que ainda nesse mundo muitos entram em desespero, né? Para aqueles que não creem, entram em desespero. Por quê? Eu já penso no texto que foi usado de Tito, que não há esperança, eles não têm esperança. Não tem esperança. Aqueles que creram em Cristo, eles sofrem, mas eles têm esperança. Fala, eu estou sofrendo, estou passando um momento aí e tal, difícil, mas eu creio na promessa. Sim. Né? Sim, isso mesmo. Eu creio nas promessas de Deus. Isso mesmo. Agora, presbítero Samuel, plenamente, com tudo que o irmão falou está certo. Essa é a diferença. Nós temos esperança em meio ao sofrimento. Agora, o que acontece às vezes, por causa desse cristianismo diluído demais, é que essa esperança é uma esperança colocada no lugar errado também, até o crente. Porque muitas vezes a esperança dele é que aquilo vai melhorar agora, entende? E aquilo pode não melhorar agora. Qual que é a verdadeira esperança? É a de Jó: eu serei fiel ao Senhor, ainda que Ele me mate. Qual que é a esperança de Paulo? Nada pode me separar de Cristo. Pega as coisas que vêm sobre nós. Ele falou, nada é capaz de me separar, nem a morte. Isso é esperança, uma esperança que nada é capaz de tirar. Então, onde nós colocamos a nossa esperança, determina as coisas. Se eu coloco a esperança em algo que não é aquilo que Deus prometeu, eu não estou esperando nas promessas de Deus, eu estou esperando naquilo que eu disse que Deus vai fazer. E às vezes não é o que Deus vai fazer. Por isso que essa esperança está sempre apontada para aquilo que Deus fará no futuro. Novos céus e nova terra. Transformou a minha vida, eu estou com Cristo, nada é capaz
de nos separar dele. Que é isso mesmo que você falou, só estou dizendo assim, que às vezes num crente, né, ele diz, não, tem esperança, não, vai dar tudo certo. Mas na mente dele, muitas vezes o tudo certo, eu vou pegar um diagnóstico que vai estar bem, entende? E não necessariamente. Agora, mesmo o mal ainda é bom. Agora, o ímpio não tem essa esperança. Aliás, a única esperança do ímpio está nesta vida. Por isso que ele vive louco aqui, tentando resolver as coisas. Paulo disse, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Ele disse, se nós esperássemos apenas até o dia em que nós vamos morrer aqui, a gente se torna o mais infeliz. Mas como a nossa esperança transcende essa realidade, nós somos os mais felizes dos homens, parafraseando. Que é isso mesmo que o ímpio não tem, né? Então é isso mesmo, a aflição vem e nós temos esperança. Porque a gente sabe que essa aflição é de um Deus que está conduzindo para um propósito maravilhoso na nossa vida. Se nós pecamos, e por isso nós estamos sendo afligidos, Ele está nos disciplinando, nós vamos ser corrigidos. Se não é nenhum pecado em nós, como o caso de Jó, por exemplo, Ele está nos aperfeiçoando, nos tornando pacientes, nos ensinando o que Cristo passou. Os sofrimentos de Cristo foram muito maiores do que os nossos, e nós nos encantamos ainda mais com o sofrimento de Cristo. Tudo coopera para o nosso bem, está no nosso bem. Mas com respeito ao ímpio, ele não tem Não essa tem. diretriz, entendeu? Ele não tem. Ele não tem. Então, por isso que ele vai sofrer mais. Não tem, entendeu? E se ele tiver, é também uma esperança falsa. Que, em que sentido que é falsa? Ele diz, não, mas no final das contas, Deus vai salvar a gente mesmo. Não. Ou às vezes o ímpio diz, não, mas se eu morrer, acaba aqui. Acabou aqui, eu não tenho problema. Isso é uma esperança falsa, não vai acabar aqui, vai piorar. Entende? Então, a esperança colocada em coisas falsas é terrível, né? Porque não atenta para a realidade da vida. Muito bom. Então eu vou só citar, eu acho que muitas dessas coisas vocês já conhecem, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho do domínio do pecado. Então nós somos libertos de quê? Lembra, tudo isso aqui tem a ver com liberdade, nós somos livres dessas coisas. Das nocividades, das aflições, do arguilhão da morte. Paulo vai dizer, onde está, ó morte, o teu arguilhão? Nós não somos livres da morte, mas nós somos livres do arguilhão da morte. Paulo chega a dizer, para mim o morrer está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Somos livres da sepultura, da vitória da sepultura. Quando Cristo voltar, o último inimigo a ser vencido é a morte. Ela será vencida, nós ressuscitaremos com Cristo. E da condenação eterna. Então nós somos livres dessas coisas. Esses são aspectos meio que nós somos livres daquilo que poderia acontecer conosco. Mas olha os benefícios que essa liberdade ainda nos dá. Como também em terem, vamos ler, nós somos livres para ter acesso a Deus. Aquele que governa o mundo, nós temos livre acesso ao trono dele. Livre acesso à sala do rei. Não por causa de nós, por causa de Cristo. O descrente não tem isso. A oração do descrente não é ouvida por Deus, porque não é feita nos méritos de Cristo. Deus não ouve a minha e a sua oração. Deus ouve a oração de Jesus em nosso lugar. Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. E aí Deus vai ouvir as nossas orações, através de Cristo. E não é isso que a gente diz? Em nome de Jesus. Não é uma palavra mágica que você usa no final da oração. Em nome de Jesus. Não tem nada mágico no nome, na palavra. Mas você entendendo o que está acontecendo, você está chegando com os seus pedidos, dizendo, estou pedindo isso por causa de Cristo. Não é por causa de nós mesmos. Então a nossa oração é atendida por causa de Cristo. Nós temos livre acesso a Deus. Hebreus vai dizer, entremos confiado, com ousadia, junto ao trono da graça de Deus nesse sentido. E nem prestarem obediência, olha que coisa interessante, nós somos livres para prestar obediência a Deus. Não movidos por um medo servil, mas pelo amor filial e de espírito voluntário.
Então nós amamos servir a Deus. O servir o Senhor não é um peso para nós, é um deleite. Nós fomos livres exatamente para isso. Nós fomos livres para parar um dia da semana e consagrar aquele dia da semana a Deus. Nós não somos escravos. Quando o povo vivia no Egito, eles eram escravos, eles não podiam parar. E aí Deus vai dizer, olha, vocês parem, manda o povo parar no dia do Senhor, porque no Egito vocês foram escravos, vocês não são mais escravos. Então, tudo isso são elementos da nossa liberdade, e a gente troca essa liberdade pela escravidão das coisas, a escravidão da agenda. A gente não tem tempo para Deus, não tem tempo para adorar a Deus de forma congregacional. Então você é um escravo, se você não tem tempo para estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, adorando com os irmãos, você se tornou um escravo. Que escravidão é essa? Você está livre disso. É isso que Deus fez por você. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes sobre a lei. Então no Antigo Testamento, aqui ele está pegando lei aqui e evangelho, nessa distinção muito comum do Novo Testamento e do Antigo Testamento, sobre a lei e do evangelho. A liberdade dos cristãos, vamos ler? Está mais ampliada, achando-se eles isentos. Então preste atenção, o Antigo Testamento as pessoas também eram livres, pastor? Sim, livres. Mas no Novo Testamento isso é mais ampliado. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento estava debaixo do jugo da lei cerimonial. Eles eram livres para adorar a Deus? Eram, mas como que eles adoravam a Deus? Precisavam sempre sacrificar alguma coisa, para que eles pudessem se aproximar, porque eles estavam impuros. Então dentro, e é muito interessante que às vezes a gente acha, a gente quer ler o Antigo Testamento como se fosse só leis. Nas leis há os elementos da graça presente. Quando diz assim, se você cometer tal pecado, ofereça lá tal sacrifício. O tal sacrifício é graça de Deus para você. Porque se você não oferecer tal sacrifício, você será exterminado do meu povo. Se quebrar a lei, era só quebrar a lei que você merecia ser condenado. Mas há um elemento de graça presente. Há uma solução para isso, que está apontando para Cristo, né? Era a lei cerimonial. Hoje tudo isso já foi concretizado em Cristo. Então no Antigo Testamento eles eram livres, mas debaixo de sombras. Debaixo daquilo que aparentava ser o que vai acontecer. Hoje não mais, hoje nós estamos dentro da realidade. E tendo maior confiança no acesso ao trono da graça. Antes nós chegávamos diante de Deus através de um homem, o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Nós mesmos não chegávamos, mas ele chegava por nós, levando as nossas intercessões a Deus, intercedendo por nós. Mas isso era a sombra de Cristo. Cristo veio, pronto, não tem mais isso. Nós chegamos juntos, direto ao trono de Cristo, com Cristo, melhor dizendo. E mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. É só essa frase aqui, irmãos, é um assunto muito longo. Aliás, é um tema que eu tenho estudado muito, por causa das questões acadêmicas, dessa parte da diferença da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, diferenças e semelhanças, o que era igual, o que era diferente e tudo mais. Então não vou aqui entrar em detalhes, porque só isso aqui a gente faria uma série de estudos, né? Mas lembra, Jesus disse que se ele não fosse o Espírito, não seria derramado, não viria sobre eles. Já existia o Espírito no Antigo Testamento, já agia dentro das pessoas, mas a capacitação para determinados ofícios eram diferentes no Antigo e no Novo Testamento. Com a subida de Cristo aos céus, Deus deu o Espírito Santo a nós, e todos nós agora desfrutamos dos dons que o Espírito concede. Nós somos habilitados a exercer plenamente os dons por causa do Espírito que habita em nós. Então, o que nós vimos neste primeiro parágrafo aqui? Vimos que a liberdade não é algo que você pode dizer, mas sabe de uma coisa, eu não quero exercer muito a minha liberdade. Não. Ela foi comprada por Cristo. E você é livre de coisas que poderiam recair sobre você. Essa liberdade te dá privilégios que outros não têm.
Sob o período do Novo Testamento, essa liberdade é ainda mais ampliada, porque você já vive na concretização das promessas do Antigo Testamento. E aí, então, no capítulo de número 2, parágrafo 2, nós vamos voltar a ele mais no domingo que vem, não tem como. E aqui ele vai apresentar para nós o fato de que só Deus é o Senhor da nossa consciência. Olha lá como é que diz, vamos ler? Só Deus é Senhor da consciência, e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer nessas doutrinas ou obedecer a esses mandamentos, por motivos de consciência, é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta, é destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Nós vamos destrinchar isso no próximo domingo, se Deus assim permitir. Mas se você foi comprado, você é livre, quem é o único que pode ser o Senhor sobre você? Deus, porque Ele comprou você. Você não é autônomo, liberdade não é autonomia. Você está sob o governo dEle. Sob o governo dEle. Se você não estiver sob o governo dEle, você está sob o governo de Satanás, nesse sentido. Do reino do império das trevas. Ele vai e te compra, te resgata. Tendo só o Senhor sobre o Senhor da sua consciência, governando você pela palavra, se você se submete a um outro Senhor, outros senhores, como determinantes da sua consciência, que não seja a palavra de Deus, você está colocando em risco, ou jogando contra, agindo contrário à liberdade que Deus deu a você. É tão grave quanto você dizer assim, olha, tal coisa não é pecado, e aquilo é pecado. Também é grave você dizer para a pessoa, isso é pecado, quando aquilo não é pecado. Você impôs sobre alguém algo que Deus, que é o Senhor dela, não impôs. Aí você diz, não, mas sabe de uma coisa, assim, é melhor que seja assim pelos costumes. Ok, você pode fazer isso com você e sua família, não há problema nenhum, mas você não pode achar que isso é mais do que o outro. Porque se fosse, Deus teria dado na sua palavra. Então aqui está uma área que a gente precisa desenvolver de novo, essa liberdade de consciência. E Paulo vai lidar com isso em Gálatas, e é daí que vem muita briga do apóstolo Paulo. Olha lá Gálatas. Antes de Gálatas, olha Tiago, capítulo 4, verso 12. Como eu disse, eu vou voltar, tá? É esse segundo aqui, para a gente estudar. Vamos ler? 4:12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Perceba, há uma pessoa só que é o legislador e juiz, e essa pessoa é alguém que tem poder para salvar e poder para fazer perecer. Esse que tem poder para salvar e fazer perecer, ele pode ser o legislador e ser o juiz, aquele que faz a lei e aquele que julga a lei, que julga os transgressores da lei, né? Vamos ler? Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Ele diz, quem é você para você dizer para alguém, a partir da sua mente, o que é certo para aquela pessoa? Eu estou dizendo a partir da sua mente, ok? As pessoas pegam essa frase às vezes errada. A Bíblia não está dizendo que você não possa dizer o que é certo e errado. Você pode dizer, você tem a palavra de Deus para dizer. Você pode dizer para alguém, esse comportamento não é certo, a partir da lei que Deus estabeleceu. O que você não pode é você agregar os seus costumes, a sua tradição, aquilo que pela experiência você acha que é melhor, e você impor isso a alguém. Aí você não pode. Você não é legislador sobre ninguém. Sobre ninguém. Ok? Mas a gente vai entrar nisso com bastante detalhezinhos no próximo domingo, se Deus assim
permitir. Deus, agradecemos porque o Senhor compraste para nós, ó Deus, uma vida de liberdade. Que bom, ó Deus, é ser livres para servir a Ti. Que bom é poder ser livre para nos relacionarmos com o nosso Criador. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos governa para que nós não venhamos de novo a cair em escravidões humanas. Por isso, ó Deus, obrigado porque o Senhor foi tão claro em nos dar o que o Senhor requer de nós na Tua palavra. Por isso, desperte o nosso coração para conhecer a palavra do Senhor. Para que conhecendo a Tua palavra, conhecendo a verdade que o Senhor é e a Tua palavra é, nós possamos de fato viver verdadeiramente livres neste mundo. Deus, nos dê a graça de ser instrumentos do Senhor na libertação de outras pessoas. Quantos dos nossos parentes, amigos, não estão debaixo da escravidão, ó Pai? Nos dê a graça de levar o Evangelho a elas. Oramos tudo isso no nome daquele que é o nosso libertador, no nome de Jesus Cristo. Amém.